Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Se você é alguém que procura muito o fim dos tempos, a escatologia de modo geral, aqui na plataforma do YouTube, provavelmente você já deve ter assistido algum vídeo falando sobre a festa das trombetas e linkando ela com o arrebatamento. Olha só, o que é a festa das trombetas? Para que ela serve? E o cristão pode ou deve participar? No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre esse assunto, esclarecer, tirar as suas dúvidas e sim, é a festa do arrebatamento. Ela é um memorial bíblico que inclusive a igreja de não-judeus, isto é, aqueles que iam se convertendo ao Messias, Yeshua, Hamashia ou Jesus Cristo, e não eram do judaísmo, eram de outras religiões ou outras nações, eles também praticaram. E nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Aqui falamos de escatologia e eu tenho uma playlist que se chama Festas Bíblicas. Vale a pena você assistir lá. Os estudos são muito bons. E eu vou passar de uma forma resumida. Eu sei que esse estudo aqui não vai ser curto, mas eu vou tentar ser o mais prático possível para vocês. Vamos lá, gente. A festa das trombetas, ela tem alguns nomes interessantes, não é um só. Um deles, isso se fala muito para o pessoal judeu, o Rosh Hashanah, que quer dizer literalmente cabeça do ano. Hashanah é uma palavra assim feminina. Ano para nós é uma palavra masculina, em hebraico é feminino, e Rosh quer dizer cabeça. Até entre judeus messiânicos, alguns líderes ali, como se fosse o pastor dentro da igreja, eles costumam chamar de Rosh. Entre tradicionais e ortodoxos não existe isso. Ok. Outro nome que é aplicado, Yom Teruah. Yom quer dizer dia. E Teruah é um dos toques do shofar, tem a ver com com pranto, lamentação, tristeza. É isso que o toque do shofar quer proporcionar. A gente não entende muito assim, mas os judeus, eles afirmam que é isso mesmo, tá? Tem então um barulho de lamento. Ok, Yom Teruah. E tem versículo na Bíblia que usa exatamente esse termo teruá, só que para a gente vem traduzido como trombetas. Ok, ainda tem outro nome. Dizem alguns que isso é moderno, que não se falava. As traduções bíblicas são modernas quanto a esse nome. Bom, mas existia faz muito tempo, que é Festa da Lua Nova. Eu anotei aqui que é importante, ela vem no primeiro ou no segundo dia da festa. Daí surgiu a expressão, ninguém sabe o dia e a hora. Eu estou falando lá atrás, eu estou falando de tradição, eu estou falando também do que Jesus disse para todos, que ninguém sabia quando ele iria voltar a retornar. Nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Quando a gente lê isso na língua portuguesa, nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Quando a gente começa a especular algumas coisas, alguém deixa no comentário, mas está escrito que ninguém sabe o dia e a hora. É verdade, nós não sabemos qual ano Jesus vem. Mas quando ele disse ninguém sabe o dia e a hora, ele estava se referindo a uma expressão que tem essa festa. Um jovem, quando ele queria casar com uma moça, ele ia com o seu pai até a casa dela, falar com os pais dela, e aí eles negociavam. Se ela quisesse casar, então eles ficavam noivos. E aí o pai do noivo dizia o seguinte, então eu vou pegar o meu filho, retornar para minha casa, vou construir a tenda dele, a casa dele, e aí nós voltamos na festa das trombetas para o casamento. Este era o acordo. Ninguém sabia quando que o pai do noivo traria ele para o casamento, se era no primeiro ou no segundo dia.
Os funcionários, os servos, os empregados do noivo não sabiam. O próprio noivo também não sabia, somente o pai dele. O pai dele que decidia se vinha no primeiro ou no segundo dia. Então, assim, quando Jesus fala ninguém sabe o dia e a hora, ele não está falando com a nossa cabeça cristã ocidental da língua portuguesa. A gente tem que entender isso em todo o contexto hebraico, judaico e bíblico, principalmente. Então, sim, ele deixou claro para a gente que é a festa das trombetas. O quê? Você não aceitou isso que eu estou dizendo? Você está achando que é heresia? Tudo bem, eu te respeito. É um susto para muita gente. Porque na cabeça cristã é isso, ninguém sabe e ponto final. Ele pode vir agora, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, enquanto eu estou falando para você. Mas não é bem isso. A Bíblia deixa sinais e Deus ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele vai confirmar tudo. A trombeta na Bíblia é o shofar, como eu comentei aqui. Então, toda vez que a gente vê essa palavra trombeta, provavelmente está se referindo ao shofar. A ordem era fazer com o chifre do carneiro, conforme a foto aqui à esquerda, né? Esses dois tipos, eles têm um tamanho, de certa forma, pequeno e, de fato, o som dele lembra um choro, algo assim. O som é mais agudo, mas também é feito pelo chifre do carneiro, mas é aceito animais kasher, kosher, semelhante ao carneiro. Então pode ser aqui o do meio, como vocês estão vendo, o oryx, que também é considerado o bode do deserto, tá bom? É esse chifre aí. E temos à direita o shofar do antílope. Esse é o que eu tenho, inclusive. Tá? Tem o tamanho médio, tem o tamanho médio grande e tem o grande. E tem ainda o gigante, né? Eles têm um som mais forte. O brasileiro gosta muito desse shofar. Bom, vamos lá. Então, qual que é o mandamento bíblico para realizar a festa? Vamos começar com o Antigo Testamento, para o povo de Israel, que até então eles eram o povo de Deus e as nações que estavam com eles e que queriam servir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Depois foi passado isso através de Yeshua para todas as nações. Mas vamos lá. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, no primeiro ou ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas. Olha uma informação aqui importante. Essa festa é um memorial para Deus, certo? Você já leu sobre o que Jesus disse e Paulo também falou a respeito da Santa Ceia? Fazer isso em memória de mim. Na verdade, a ceia que o cristão faz todo mês, normalmente é isso, ela é só um resumo, um mínimo da festa da Páscoa, que aí sim é a festa completa. Bom, já na Páscoa, Jesus disse: faça em memória de mim. É um memorial do corpo, né, representado pelo pão, e do sangue representado pelo vinho. Interessante que o pão e o vinho têm em todas as festas bíblicas. Mas vamos lá, é um memorial. Aqui também está dizendo que é um memorial. É para Deus. E o que tem que ter? Sonido de trombetas, aqui é plural, né? Shofar, singular, shofarot, plural. Então é isso que está escrito, shofarot. Santa convocação, todos estão convocados, é uma convocação santa, espiritual, todo mundo tem que participar. E aí nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Eu não vou me estender muito. Nós moramos no Brasil, é um país que segue um calendário cristão, não dá para ter feriado assim. Mas, então, quer dizer, estando no Brasil, estando na diáspora, a gente não necessariamente precisa ficar em casa. Se tiver que trabalhar, tem que ir trabalhar. Mas a festa tem que fazer na data correta. Vamos lá. Outro texto em Números, semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Todo mundo tem que ouvir o som
do chofar ou do chofarote. O ideal é ter mais de um chofar. Eu sei que é um instrumento que não está tão barato assim, né? Está em média, passa de R$ 1.000 hoje um chofar novo que tem que comprar em Israel. Bom, vamos lá, prosseguindo. Vamos ver mais mandamentos aqui. Tocai o chofar, tá? Aqui a trombeta é o que chega para nós, traduzido, mas aqui é o chofar. Então, tocai o chofar na lua nova. Olha a lua nova aqui. Muita gente coloca que é só lua, mas é a lua nova, tá bom? No tempo apontado da nossa solenidade. Então, o Salmo 81 está dizendo que tem o tempo certo, o dia correto para tocar o chofar. E aqui está falando que é para fazer isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui a gente tem um grande problema para o cristão. Quando o cristão, o crente de uma igreja evangélica, ele lê esse versículo, ele diz o seguinte, tá falando que não é mais para a gente fazer a festa, que tudo isso já se cumpriu em Jesus e é sombra, não é mais para realizar isso. O cristão entende dessa forma. É que nem você pegar, vamos supor que um jovem, ele fosse mandar um versículo para uma moça que ele tivesse interessado para namorar com ela, aquele versículo de Cantares que diz assim, as éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amiga minha. Se ela for brasileira evangélica, ela vai olhar para aquele versículo e ficar brava com ele. Peraí, você me chamou de égua? Você me ofendeu? É assim, entendeu errado. Ali você tem que ver o que o versículo está dizendo na tradição e era o melhor elogio que uma moça poderia receber. Então, da mesma forma, o que o texto aqui está dizendo? Que não é para ninguém julgar, para ninguém ter preconceito com quem pratica todos esses mandamentos. Paulo estava falando com os colossenses, a maioria não eram judeus. A maioria não guardava, não santificava o sábado, comia carnes de animais, como por exemplo o porco, que era proibido de comer. Só que tinha os judeus que estavam no meio deles. E o pessoal olhava feio para eles. Paulo estava falando, ninguém julgue. E aí é citado o sábado, né, o dia santo, é citado a festa e a lua nova, a festa das trombetas. Então é o contrário do que o cristão pensa. Aí vem essa questão, tudo é sombra, então quer dizer, Jesus cumpriu, não precisa mais fazer. Só que o que Paulo acabou de declarar é sombra das coisas futuras. Vamos lembrar? Vamos raciocinar aqui, gente? Paulo veio antes ou depois de Jesus? Como ele se converteu depois que Jesus já havia ressuscitado. A propósito, a conversão de Paulo, que foi uma coisa maravilhosa, ele se converteu porque Jesus apareceu para ele no caminho. E Paulo declara que estas coisas, a festa da lua nova, é sombra das coisas futuras. Quer dizer que é para lá na frente. Nós não vimos que é um memorial e agora está dizendo que é para o futuro. Mas espera aí, a Páscoa e Pentecostes, são 4 festas ali, foram cumpridas, é verdade. Mas tem 3 ainda que é só para o futuro. Então, trombetas é uma delas. Mas a gente vai ver, repare, isso aqui é Novo Testamento e tudo que eu estou falando aqui, gente, é Bíblia. Vamos lá. Sombra na Bíblia não é algo negativo. Pelo contrário, ela sempre mostra que tem algo maior a ser revelado. É verdade, gente. Quando a gente lê aqui parece uma coisa negativa, né? Isso é sombra, isso não precisa mais fazer. Mas vamos lá, olha um texto sobre sombra, Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Interessante, né? O Pedro curava os enfermos, fazia grandes sinais, grandes milagres,
Mas não dava para ele orar por todo mundo. Numa pregação, por exemplo, ele falou com praticamente 3.000 pessoas. Então imagina ele orar por todo mundo, não dava. Mas então o que faziam? Colocavam num caminho assim para ele passar. Colocavam em aquelas camas, né, básicas assim. E se, pelo menos se não desse para ele tocar no povo, que a sombra dele passasse em alguns para curar. Tem uma frase brasileira, pelo menos eu acho que é brasileira, que diz assim: eu desconfio até da minha própria sombra. Ó, tá errado. A sombra do servo de Deus, ela é abençoada. A sombra de Pedro curou os enfermos. Quem é maior? Quem era, né, no caso, Pedro ou a sombra dele? Claro que é o Pedro. Mas a sombra era importante porque ela curava os enfermos. É assim, a sombra mostra que tem algo maior. Ela está revelando. Hoje, nós fazemos um memorial para Jesus. Então, a festa, ela é sombra. Ela revela que tem algo maior, que é Jesus. Compreendeu? Pegou isso aí? Se não entendeu, volta o vídeo e assista de novo. Vamos lá. E aí aqui eu coloquei de novo o versículo, né? Sombra das coisas futuras. Então a festa das trombetas tem a ver com algo lá na frente, a gente vai ver. Eu já falei aqui na abertura do vídeo, que é o arrebatamento, a vinda do Senhor. Vamos prosseguir. O chofar serve para... Eu vou colocar algumas funções do chofar que tem a ver com a escatologia, tem a ver com Jesus. Vamos lá, adorar e louvar. Então, 2 exemplos aqui do Davi, levando a arca para Jerusalém com alegria, com festa, ele louvou ao Senhor com o chofar. Vamos ver? Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som do chofarote. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com chofarote para a casa do Senhor. Aqui nós percebemos, né, que o chofar ele pode ser usado como adoração. E quando eu mostrei as fotos para você, normalmente o chofar que é feito com o orix, o chifre do orix, ele é mais para essa adoração. O Salmo 98, que é o que eu vou ler agora, na nossa Bíblia está assim, ó: com trombetas e com som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Mas no hebraico, essa trombeta aqui é literalmente o chofar de prata, que tem um nome complicado de falar. E aqui, o som de cornetas está o chofarote. Então, na verdade, o versículo seria assim: com chofar de prata ou chofarote de prata e som de chofarote, daquele que é feito com o chifre do carneiro, exultai perante a face do Senhor, do Rei. O que é exultar? Exultar é fazer uma festa, se regozijar e também se alegrar. Não é exaltar, não confunda, tá? Exaltar é colocar lá em cima, exultar é se alegrar, fazer festa, é isso aí, tá bom? Então, serve para adorar. E ainda tem mais um aqui, né? O louvor. Olha o Salmo 150, louvai-o com o som do chofar, ou da trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Tá bom? Então o chofar serve para adorar e louvar. O chofar serve também para anunciar arrependimento e santificação. Arrependimento e santificação tem a ver com jejuar. Para fazer essas coisas, normalmente cabe o jejum. Joel 2,15 diz: tocai o chofar em Sião, ou seja, em Jerusalém, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Por quê? Inclusive, quando se toca o chofar na festa das trombetas, no Yom Teruah, é para anunciar que depois, 10 dias depois, vai ter o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do arrependimento. Então, esse versículo aqui, ele está dentro dessas 2 festas bíblicas, desse período de 10 dias, que o povo de Israel conhece muito bem e agora muitos cristãos estão começando a conhecer. Na playlist
festas bíblicas, eu tenho um vídeo explicando sobre o Yom Kippur, e se o Eterno permitir, eu vou fazer esse ano também. Vamos lá, o shofar serve também para consagrar o rei, muita atenção aqui, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o rei literalmente era consagrado pelo shofar. E Tzadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram o shofar, ou a trombeta. E todo o povo disse, viva o rei Salomão. Ok? Então tocou o shofar, é isso que acontece. O Salomão também ele foi montado num jumentinho, como outros reis fizeram assim. A tradição continuou e Jesus seguiu essa tradição. Por isso que ele foi também montado num jumentinho. Não teve shofar para ele. Estenderam ramos, né, de palmeiras, de coisas assim, mas não teve o shofar. Por quê? Porque o shofar vai ser tocado na vinda dele no arrebatamento. Mas vamos lá, vamos continuar que está esquentando aqui esse vídeo. Olha só, o shofar ele também serve para anunciar a guerra, batalha, peleja. Sim, 2 textos aqui. Tocar-se-á o shofar na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Já vou ler o outro aqui também. Um é o de Amós, né? E agora o outro aqui é Novo Testamento, 1 Coríntios. Porque se o shofar der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É assim, gente, o shofar ele tem 4 toques e cada um dos toques tem uma função. Somente na festa das trombetas é que os 4 toques são tocados várias vezes, tem uma outra sequência ali. Cada toque tem uma missão, mas eu vou falar só o da guerra. Tem um que é exclusivo. Tocou ele, o povo já sabe que é guerra. No primeiro versículo que nós lemos, se tocar, o povo vai se estremecer. É uma pergunta, né? Mas é aquela pergunta que a gente sabe a resposta. Todo mundo vai ficar com medo. Porque hoje eu e você, nós somos livres. A gente pode deitar numa cama, dormir sossegado. Aquele tempo, tocou o shofar da guerra, é porque o vigia avistou lá longe o inimigo vindo. E aí o povo tinha que se esconder, se defender, pegar suas armas, porque senão eles iriam ser conquistados e iriam pagar com a sua própria vida. É difícil. Então aqui o texto está falando realmente que se o shofar tocar, o povo vai ficar com medo, vai se estremecer. E o Paulo está dizendo que, no caso aqui da guerra, se o shofar der um sonido incerto, em vez de fazer o toque da guerra, qual que é o toque da guerra? Eu vou falar em termos de tá. É assim, ó. É bem curto, rápido, várias vezes. Tá, 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 tá. Esse é o toque da guerra. Mas se der um outro toque, o que vai acontecer? O povo não vai se preparar para a batalha. Interessante, né? Então isso tem a ver com batalha espiritual também. É um instrumento que serve para fazer isso. Batalhas espirituais, curas, libertações contra espíritos imundos. Vamos lá, esquentou de vez, né, gente? Tô acabando já. O shofar serve para atrair a presença de Deus. É um instrumento que, quando ele é tocado, Deus pode se manifestar. Em Salmos diz, Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de shofar. O Senhor subiu, mas ele não está em cima. Como que ele vem de baixo? Aqui subir é uma expressão de que ele se manifestou, de que ele apareceu naquele ambiente. E essa Shekhinah, essa nuvem, ela vem como se fosse pelo chão, ela vem por baixo. Então essa é a expressão correta. Segundo Crônicas diz assim, e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam os shofarot, as trombetas, e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com shofarot, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade ou misericórdia dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem. É a Shekhinah, a saber, a casa do Senhor, o templo, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé. Você já ouviu falar de
que tal pessoa caiu no poder de Deus, isso aqui é muito semelhante. Os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que maravilha, que coisa grandiosa, gloriosa demais. Isso aconteceu, nem os sacerdotes podiam ministrar. O poder de Deus se manifestou ali. Então, respondendo já a algum questionamento, existe esse negócio de cair no poder de Deus? Sim, existe, é bíblico, mas existe também a emoção humana, existem as pessoas que estão caindo só por emoção. Mas tem aqueles que sim, têm uma experiência grandiosa, maravilhosa como essa. Vamos lá? O chofar no dia do Senhor. O dia do Senhor é o arrebatamento, é o dia que o Senhor vai vir. Preste atenção, porque nós estamos entrando na parte final do estudo. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas, né? Aqui está falando dos dias de escuridão, a escuridão verdadeira, ó, dia de trevas e de escuridão, não é essa daí que profetizaram há muito tempo atrás e agora estão profetizando de novo, não é essa, tudo bem? Dia de nuvens e de densas trevas. Para quem? Para quem for pego de surpresa, não estiver em Cristo, ele vai beber do cálice da ira do Senhor. Então vai ser tempos difíceis aqui. E assim, o que mais que está dizendo aqui? Dia de chofar. Como que é dia de chofar? Simples, festa das trombetas. É essa festa que nós estamos falando aqui. Então o dia do Senhor, olha como está batendo aqui. E quem que falou isso? Sofonias, o profeta que veio antes de Jesus. Olha como a palavra se encaixa, né? Então dia de trombetas e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Por quê? O dia que o Messias, que Jesus vier, que ele descer à terra, ele vai guerrear contra as nações que estão a favor do anticristo. Você sabe disso, né? E aí vai ter o toque do chofar da guerra. Interessante, né? A Bíblia não mente. É isso que vai acontecer. Vamos lá? O chofar no arrebatamento. Tem o arrebatamento? Claro que tem, né? É a festa dele. Então vamos ver isso? O próprio Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é ele mesmo, Jesus e Yeshua, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. É dia de nuvens, a gente viu lá em Sofonias. Com poder e grande glória. O que ele vai fazer, Jesus? E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de chofar. Espera aí, o chofar está aqui? Sim, festa das trombetas. Ele vai enviar os anjos para quê? Para buscar, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, de uma outra extremidade dos céus. Se você morrer, se você conhecer a morte, você vai ser sepultado. Se você morreu em Cristo, óbvio, você vai ser sepultado, e quando o chofar tocar, você vai ressuscitar num corpo glorificado. Agora, se você estiver vivo nesse dia, o teu corpo será transformado. A gente vai ver isso aqui, no dia do arrebatamento, no dia do chofar. Vamos lá? E o 7º anjo tocou a sua trombeta, ou o seu chofar. Teve 7 anjos, todos tocaram, agora é o 7º. Quando cada um tocou, aconteceu alguma coisa na terra. Mas agora no 7º, o que aconteceu? Houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu Mashiach, e ele reinará para todo sempre. Então aqui Jesus vai reinar. Mas para isso acontecer, a 7ª trombeta, o 7º chofar tocou. Olha só, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ou último chofar. Antes da gente continuar o versículo, num abrir e fechar de olhos, é uma expressão que é dada principalmente na festa das trombetas
para se contar que hora que vai começar a festa, que sempre é à noite. E como que era à noite? Aqui no Brasil, 6 horas da tarde, às vezes agora verão, 6 horas tá sol, tá claro, né? E o povo fala boa noite. Na Bíblia, naquele tempo, então eles olhavam para o céu, aparecia a primeira estrela, eles tinham que aguardar a segunda. A hora que aparecia a segunda estrela, vinha a terceira, a quarta, a quinta, era muito rápido. Aí surgiu a expressão não abrir e fechar ou piscar de olhos. É muito rápido. Deixa eu te perguntar, quantos minutos você leva para piscar teu olho? Minutos? Não. Segundos. Peraí, nem um segundo, meio segundo no máximo, é rápido? Pois é isso. Então você olha para o céu e fica esperando ali as estrelas. Então, no momento, num abrir e fechar de olhos ou piscar, ante a última trombeta, o último chofar, o sétimo anjo. Uma vez alguém me questionou dizendo aqui, não, mas Apocalipse veio depois, o Paulo e o João não conversaram. Quem falou que não? Quem falou que a revelação ela é exclusiva de um, o outro não sabia e o outro fala diferente? Estão falando o mesmo assunto. Então diz assim, porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, os mortos já ressuscitam com o corpo glorificado e a gente que está com esse corpo aqui, se estivermos vivos, né, nós seremos transformados. Que maravilha, né? Maravilhoso, né, gente? Nesse pequeno estudo, eu sei que foi muito longo o vídeo, mas é um vídeo estudo, eu tenho que passar para vocês o que é a festa das trombetas. É a festa que, como primeira resposta, temos que ouvir o som do chofar na data específica, que no calendário bíblico é o 7º mês e que normalmente para nós que seguimos o calendário gregoriano cai em setembro. Então a gente tem que ouvir o som do chofar. O que mais é a festa das trombetas? Ela anuncia a vinda do Senhor, o arrebatamento e a segunda vinda dele sobre a terra, onde ele vai reinar 1000 anos. Outra pergunta para respondermos. O cristão, ele deve participar dessa festa? Claro, nós vimos aqui que Paulo falou com os colossenses. Paulo deu essas declarações para Corintos, um povo que a grande maioria era de não-judeus, que estavam se convertendo a Jesus e querendo seguir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, não só podemos, o cristão, participar, como devemos, porque é uma santa convocação. Anuncia, sim, o arrebatamento, a vinda do Senhor. E cada vez que nós fazemos isso é um memorial. É uma sombra de coisas futuras, de algo que ainda vai acontecer, de algo que ainda vai se manifestar e é glorioso. A cada momento da minha vida, eu espero por essa data e particularmente essa festa, ela mexe muito com o meu coração, com a minha emoção, os meus sentimentos. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Quem não é inscrito e quer aprender mais sobre escatologia, sobre os mistérios de Deus, sobre a Bíblia, você está no canal certo. Aqui você não fica com medo da grande tribulação, você não fica com medo dos dias difíceis que virão, mas você fica fortalecido no Senhor. Deixa aí no comentário o que você entendeu, o que você gostou sobre essa festa e se você já participou, se você já faz na tua igreja ou na tua casa, deixa aí que eu quero saber. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.